Olá, meninas! Será que podemos ter essa conversa hoje? Sabe, é muito comum ouvir de pessoas dizerem que teve uma experiência ruim com alongamento, que não faz mais alongamento porque danificou as suas unhas, que não sei o quê. São histórias tão tristes. E hoje eu queria poder conversar com vocês e falar um pouco como um profissional. Eu sei que muita gente realmente teve experiências ruins, mesmo fazendo o correto. Mas dessas pessoas, de 100%, eu tenho certeza que 5 ou 10% fez o correto. Eu vou usar essa minha cliente de hoje, é uma manutenção de alongamento acrílico, para dar um exemplo para vocês sobre isso. Vamos lá? Olha, hoje eu estava removendo a película, né, do antigo alongamento que eu fiz ela para poder fazer uma manutenção. Assim como ela, eu creio que você também deve estar pensando, poxa, mas para que fazer uma manutenção nessa unha? Ela está tão perfeita, não há necessidade. Aparentemente, no olhar de uma cliente, não há necessidade mesmo. A unha está linda. Para que fazer isso? Né? Só que eu, como profissional, eu sei a unha da minha cliente, eu conheço a unha da minha cliente. Quando eu terminei de tirar toda essa primeira camada, ela me disse assim: para mim está pronto, por mim já pode finalizar. Eu respondi para ela assim: poxa, pena que eu não sou uma profissional preguiçosa. Eu fui grossa? Não. Porque se eu fosse uma profissional preguiçosa e esperta, eu fui realista, dei um alerta a ela. Sabe o que eu faria aqui? Eu passaria um top coat e mandaria ela para casa e ganhava a minha manutenção. Afinal de contas, foi a própria cliente que disse para mim que estava perfeito, que não haveria necessidade de fazer o restante. Pena que eu não sou essa profissional, mas isso me fez pensar bastante. Porque eu, como profissional, eu conheço a unha da minha cliente. Eu sei que ela tem um crescimento da unha natural gigante. Isso é ruim? Claro que não. 15 dias a unha dela parece crescer um mês. E esse alongamento aí, essa manutenção de hoje tem 15 dias. Ela tem uma unha saudável. Mas qual é o problema da unha dela? Isso é ruim? Claro que não. Isso atrapalha o alongamento? Claro que não. Só que a unha dessa cliente é uma unha convexa. A unha natural dessa cliente é uma unha convexa. Você sabe o que é uma unha convexa? É aquela unha caída para baixo, que quando chega no meio, ela faz uma bela de uma caída para baixo. O acrílico não é da unha dela. Então, a unha dela não tem obrigação nenhuma de suportar o acrílico sozinha. E se eu deixar para daqui mais 15 dias, para ela voltar daqui 40 semanas, já vai ter quebrado tudo. E o pior, pode machucar a unha natural dela, causar sérios ferimentos. Por quê? Porque quando o alongamento vai crescendo, ele pesa na ponta. Afinal de contas, é um corpo estranho, a sua unha está carregando para você. A sua unha é formada de óleo e água. Olha quanta responsabilidade você está entregando para a sua unha, não é mesmo? Então, se eu fosse esperta, eu passava um top coat e mandava ela embora. Mas eu sei que eu tenho que alinhar o crescimento da unha dela, eu tenho que lixar os campos laterais dela para trazer essa unha o mais reto possível, para não acontecer isso. Eu sei que o crescimento natural da raiz dela é gigante. Então, se eu passar um top coat, eu não vou dar a ela a mesma qualidade de um alongamento. No final, vocês vão ver. Vocês viram que eu lixei embaixo. Por que eu gosto de lixar embaixo? Para aquela unha que está crescendo embaixo não descolar do acrílico. E com isso, quebrar por baixo também, porque isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é vir a dar infiltração na unha dela. Afinal de contas, ela mexe com água, mexe com tudo. E quando a gente não faz essa limpeza na unha, porque manutenção é limpeza,
a gente está colocando o risco da cliente pegar um belo de um fungo na unha. E quando vem aquelas conversas que a gente ouve por aí, minha unha ficou verde, minha unha ficou podre. Claro que se a pessoa não souber fazer uma boa aplicação, isso pode acontecer. Mas também, se a gente deixar aquele cantinho lá embaixo, a gente também pode causar esse risco para nossa cliente. E é para isso que existe a manutenção. Essa manutenção, eu precisei apenas aplicar o acrílico na raiz, porque essa raiz, ela precisa de força, ela precisa de ajuda para continuar carregando o restante do alongamento, porque como eu já falei, o acrílico não é dela. E a unha dela está só ali no suporte. Não é a unha natural dela. Muitas clientes colocam o alongamento e esquece que aquilo ali não é dela, que aquilo ali precisa de manutenção, que aquilo ali precisa de cuidado. Ah, mas fulana postou lá que fica 40 dias. Ai, fulana postou cliente com 50 dias. Cliente, se quiser, pode ficar com 90 dias. É por conta e risco dele. Tem clientes que têm uma boa aderência, tem clientes que têm um crescimento lento e ele consegue sim ficar um tempo mais, mas isso precisa de um tempo, de um processo, de uma convivência da profissional e da cliente para profissional chegar para sua cliente e falar para ela, ó, dá para no próximo mês vamos ficar mais um pouquinho. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo para vocês que o ideal é fazer a primeira manutenção após a aplicação dentro de 10 dias. Por que dentro de 10 dias? Porque primeiro que a unha tem que aceitar, porque ainda tem um processo da unha querer rejeitar esse corpo estranho. Então, nesses 10 dias, a profissional vai ver como que foi a aceitação do seu corpo, a sua adaptação. Depois, ela vai ver se você tem uma boa durabilidade, se a unha aguentou bem, se você não soube se adaptar ou se você soube se adaptar. Veja quanta coisa é necessário para um alongamento. Além de ir na manicure, fazer a unha e sair por aí desfilando. Então, é muito fácil dizer que a experiência foi ruim. É muito fácil dizer que a profissional não soube fazer. Não estou tirando a responsabilidade da profissional saber com que está trabalhando, buscar conhecimento e ter boas técnicas. Mas também não estou tirando a responsabilidade da cliente obedecer o seu profissional. Porque eu acredito que quando você procura uma profissional para fazer um procedimento em você, é porque você confia. Você sabe que ela é capacitada. E por isso você busca um melhor atendimento para você mesmo. Afinal de contas, você não vai entregar a sua saúde, a sua vida, a vida das suas unhas para qualquer pessoa, né não? Você pesquisa muito bem, eu acredito nisso, eu sei que você faz isso, não é mesmo? Só que tem que ouvir também, não adianta só fazer, tem que ouvir o que a profissional diz. E com o tempo, a gente vai dizendo para cada cliente, você pode ficar mais 15 dias, dá para fechar com 21 dias, quem sabe até 30. É ótimo poder economizar, mas precisa conhecer. E para fazer um alongamento, depois de tudo isso, o importante também é ter um planejamento. Não é só fazer a aplicação, precisa dar manutenção. Precisa de ter um planejamento financeiro para isso. Muitas vezes a pessoa coloca e depois seja o que Deus quiser. E aí é onde dá outros problemas. Porque às vezes não tem dinheiro nem para remover. Aí remove no dente. E a culpa é de quem? É da profissional. Ninguém vai falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Infelizmente, a culpa é da profissional, né? Foi a profissional que não quis remover o seu alongamento. Foi a profissional que não avisou do vidro. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tá chato ficar ouvindo tudo isso na internet. Tá chato ficar ouvindo tanta acusação contra nossas amigas profissionais. Mas ninguém quer dizer a verdade. Tudo tem dois lados, toda história tem dois lados. É lindo, é belo, mas precisa pensar
conhecer a sua profissional e se planejar. E o resultado final é esse. E você merece esse resultado final. Por isso que eu tô tendo esse papo com você, porque eu quero ver vocês felizes e satisfeita com a sua profissional e com seu alongamento, tá bom? Beijinho, tchauzinho!